Ah, tudo certo nos equipamentos. Boa noite, boa noite. Entrando? Aleluia. Aleluia, infiéis. Estamos de volta. A volta dos que não foram. Boa noite, boa noite. Saudades de vocês também. De onde falam as benditas almas? Pato Branco. Atibaia sem antena. Ah, não é qualquer um que tem antena. Fórum da Barra Funda, Caxias, Barretos, Manaus, Copacabana, Goiânia, Ribeirão Preto. Ninguém abduziu não, só apagou. Curitiba, Brasília, Uberlândia, Lagoa no Rio, pessoal da Papuda fechando, Recife, Brooklyn, Solares, Itajuba, Pedrinhas e Papuda tá empatado, né? Já pedia pro Cibá chamar a CIA. Diz o Dr. Evil. Call the Marines, Cibá. Call the Marines. Hong Kong, Porto Alegre, Eusébio, Ceará, 206 Sul é um lugar bem querido. Minas, impressionante como tem gente de Minas, né? Acho legal isso. Califórnia, tem bastante gente de Sampa, de Minas, do Ceará, do Sul também, né? Novo Hamburgo, Caçapava do Sul. Torre da Oi. Vamos lá? Eu tenho mais. Tem mais alguma alma? Pagu não tá aqui. Tô no escritório. Tô na redação da época e. Ainda não dá pra trazer a cachorra pra cá, entendeu? Nudes. Só um instantinho. Só ficar até o final que eu mando nudes. Então, eu tava sumido esses dias porque muitas coisas aqui na redação, teve o carnaval também. Não vou nem fingir que eu sou pinguço, que eu fiquei muito bêbado. Mas acabei trabalhando no carnaval, alguns projetos especiais aí. E obrigado pelos parabéns, fiz aniversário, dia 6. E na verdade estou trabalhando muito em outras coisas, então acabo. E aí teve que ir aquela chuva aí em São Paulo, enfim, conspiração. E aí tem uma questão de ordem antes da gente falar rapidamente. Eu vou ter que começar a fazer o periscope mais cedo. Eu vou até fazer uma enquete aí no Twitter pra ver com vocês qual horário é melhor. Mas tá um pouco pesado esse horário de 9h30. Eu sugeri 7h30 da noite. Mas aí é com. Quem manda são vocês, né? Enfim, vou botar no Twitter, vou avisar. A gente vai entrar agora na temporada de 2016 com um periscope mais animado ainda. Eu também vou estar um pouco menos cansado e com muitas novidades, porque agora começou o ano de verdade, né? Mesmo no 2015, o ano que não acaba, o carnaval continua sendo realmente o início do nosso ano, não tem jeito, né? Então, 19h30, pelo que eu vi, é um bom horário para todo mundo, né? Ainda vou mandar o
uma enquete para ter certeza de que estou sendo democrático, mas na verdade está definido 7h30, tá? Então assim, tem muitos assuntos para comentar, né? Eu vou comentar muito brevemente, até porque eu não tenho, sem ser cascateiro, eu não tenho novidades muito fortes que eu possa abrir agora. O que eu posso dizer como drops para vocês é que vem novidades fortes em pouco tempo. 100% garantido. Então, aguardem alguns dias, novidades muito fortes vão surgir e eu acho que a maioria de vocês vão gostar dessas novidades. São novidades factuais fortes e interessantes. Dito isso, o que está acontecendo hoje é o mais relevante, na verdade, e que não dá para comentar com muita propriedade ainda, na verdade, a decisão do Supremo de tornar efetiva a decisão de segunda instância em alguns crimes. A princípio podem ser todos, há muitas dúvidas ainda no ar sobre a extensão da decisão do Supremo, mas há muitos juízes e procuradores comemorando, e até alguns advogados comemorando essa mudança fundamental nos hábitos do país, porque, como vocês bem sabem, um dos principais problemas que causam toda sorte de impunidade é a cultura do recurso, né? A cultura do recurso eterno. Então, a decisão do Supremo hoje, embora tenha que ficar mais claro o alcance dela, eu não tenho segurança ainda para afirmar qual será o alcance, eu tenho que conversar mais. No fundo, a gente tem que esperar até o acórdão também para ver como vai se proceder. Elas é um ótimo augúrio, assim, no mínimo demonstra a direção que o judiciário está tomando para poder tornar mais efetiva a distribuição de justiça, né? De nada valem casos como Lava Jato, Zelotes ou outros, não só casos de crime de colarinho branco, como casos, todo tipo de caso, sobretudo, né, criminal, se não houver uma agilidade mínima, né, para a justiça. Então é uma ótima notícia, apesar das dissidências, enfim, foi uma decisão razoavelmente tranquila, né, 7-4. Então é uma decisão que vai ter repercussões durante muito tempo, e que vão ser, tudo indica, repercussões positivas para o amadurecimento institucional do país e para que a justiça realmente seja algo um pouco mais presente na nossa vida, né? Isso pode até ajudar, inclusive, ajuda, pelo que eu já senti nas primeiras conversas, até no clima envolvendo os crimes de colarinho branco, né? Lava Jato, Zelotes, mesmo acrônimo, porque você estabelece um entendimento pela Suprema Corte de que a cultura de prescrição e de recurso e esse direito das chicanas, ou excessivamente de chicanas e pouco do mérito, tem não vou dizer que está com os dias contados, mas ultrapassou os limites, né? E tem muita gente sem som, eu acho que deve ser o Wi-Fi da firma, porque tem muita gente que ouve. Bom, espero que esteja com som. Então, enfim, essa para mim é a decisão mais importante do dia, o fato mais importante do dia. Dito isso, o que tem de relevante acontecendo é realmente a briga, a disputa política entre Dilma e Eduardo Cunha, que na verdade a batalha que vocês estão vendo é uma luta de proxies, né, como se fala em inglês. Ou seja, Eduardo Cunha e Pisciani disputam uma liderança que no fundo tem como relevância não a própria liderança do PMDB, mas a definição ou a influência decisiva
da assunção dessa liderança na definição do impeachment ou do não impeachment. Então o Cunha realmente perdeu hoje, a bancada continua muito dividida, fosse qual fosse o resultado, ela continuaria dividida e pode ser que haja uma nova judicialização, pedidos de liminar, enfim, para que se reveja a decisão, mas a bancada continua dividida, mas o Cunha só enfraquecido, sim, e porque ele também tem que se defender nos casos dele, seja no Conselho de Ética, seja no Supremo, então o Cunha está realmente na defensiva. Isso enfraquece, sim, o impeachment. Sempre fazendo apenas a ponderação de que na verdade a bancada continuará dividida e de que o fator impeachment ele depende demasiadamente das pressões de fora, da opinião pública, dos fatos ou não da Lava Jato, das Zelotes, enfim, depende de uma dinâmica que vai sobrevir, que deve sobreviver nas próximas semanas, se não nos próximos meses. E isso desse primeiro pedido de impeachment, como eu reforço com vocês, enquanto a economia estiver nessa situação periclitante, para não dizer terrível, né? Hoje mais um rebaixamento da S&P, o impeachment continua no horizonte porque o governo continua na lona. E os fatos dos processos criminais que continuam correndo muito bem, prosseguirão vindo a público, né? Então, o que realmente, não vou dizer que matou, mas foi extremamente decisivo para quebrar o... Desculpa ficar recorrendo nas expressões em inglês, mas para falar mais rápido, o momentum, né? Aquela atração do impeachment foi a decisão do Fachin e do Supremo que barrou o impeachment, né? Quando ele estava começando a ser tratorado na Câmara, aí parou por algumas semanas e, enfim, o Supremo decidiu como decidiu. Aquilo ali mudou, politicamente, deu um freio de mão no impeachment, né? Claro que aí vem um recesso e tal. Então, a gente vai ter que descobrir nas próximas semanas se os fatores externos ao Congresso, né, os fatores judiciais e criminais vão influenciar mesmo o processo de impeachment, né? E também, outro ponto importante é até que ponto a bancada, como gostam de dizer os políticos, a bancada do PMDB será pacificada. Eu não acredito em pacificação, dando clichê, da bancada do PMDB. Ela vai continuar conflagrada, mesmo que esse processo, que a definição do líder realmente seja um ponto ultrapassado, que fique o Pisciani, a bancada vai continuar dividida e vai haver não só o trauma desses meses de disputa, como também novas oportunidades de rusgas, de brigas, né? Os processos no Conselho de Ética, o próprio impeachment, o governo continuando muito mal, as nomeações ou não para o próprio governo e um ponto importante, que é o avanço da Lava Jato em Brasília, no Supremo, que pode ter reverberações muito fortes na configuração do poder do PMDB. Então, há fatores de instabilidade à vista, né? Isso me parece de suma importância. Outro ponto, rapidamente, hoje a manifestação que houve, né? Quer dizer, o depoimento que não houve do ex-presidente Lula e a briga, a baixaria que houve na frente do fórum, né? A decisão do conselheiro do CNMP é uma decisão discutível, legítima, mas discutível, né, segundo a legislação. Sem entrar no mérito disso, é importante que o processo, não só esse, como todos os demais, corram com amplo direito à defesa e seguindo estritamente o devido processo legal. Acho que como agora os promotores
recorrerão. Qualquer que seja a decisão, ela vai ter uma legitimidade que vai ser importante para o desenrolar do processo, e o que tiver que acontecer, acontecerá, né? Embora em termos políticos, me parece ruim para o ex-presidente não comparecer. Eu acho que passa, em termos de imagem e politicamente mesmo, a noção de que ele de fato tem algo a esconder ou não tem como explicar, por não ter confiança de que teria um processo justo, mas enfim, são as instituições, ele está sujeito à lei como todos nós. Passou uma imagem ruim, e também pelas melhores informações disponíveis sobre o que aconteceu de manhã, as provocações partiram realmente dos manifestantes pró-Lula, que jogaram pedras, ovos, machucaram pessoas, né? Aí claro que depois a PM de São Paulo fez o favor de mostrar que continua despreparada para lidar com manifestações, né? Bateu em todo mundo, bateu em manifestante a favor, manifestante contra, fotógrafo, jornalista. Se estiver passando um cachorro ali também ia apanhar, né? Então virou aquela cena de terrível, ainda por cima assassinaram o Pichuleco. Isso eu achei realmente uma grande perca, né? Mas politicamente ficou muito ruim, né? É um processo que precisa se ater aos fatos, a investigação, uma investigação que seja sóbria e muito cuidadosa, sem proteger e também sem perseguir, né? É importante que isso fique muito claro. Por isso que depois da decisão liminar do conselheiro do CNMP, vai ser importante que ela seja referendada ou derrubada por um colegiado, né? Acho que, e seja como for também, é uma marcha que não vai parar, né, em relação aos fatos, porque, lembrando os fatos, o ex-presidente Lula é suspeito, com fundadas evidências, de ter sido beneficiado ilegalmente pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, e pela usina São Fernando do amigão dele, Bunlai, e agora também pela Oi, com a antena que foi colocada lá, que custa mais ou menos 1 milhão. O fato de haver explicações desencontradas, ou de nem sequer haver explicações, demonstra a gravidade de um caso que à distância pode parecer trivial, simples ou irrelevante. Não é porque pode ser o quiprocó, segundo a hipótese de trabalho da Lava Jato e do Ministério Público de São Paulo, de atos de ofício prestados em favor, indevidamente, desses atores econômicos, OAS, Odebrecht, sobretudo, né, que são empresas que pertencem ao cartel do Petrolão, que se beneficiavam continuamente das políticas da Petrobras e de contratos generosos com a Petrobras, entre outros órgãos do governo. E então, portanto, favores como esses, em tese, não são gratuitos. Então a gente está lidando com uma investigação difícil, mas dentro de uma investigação complexa, de um caso gigante, mas cujo fato criminoso em tela é simples de entender, né? Porque envolve em vez de envolver dívidas, bonds ou contratos de petróleo, envolve um simples sítio, né? Ou um triplex. Então, ao mesmo tempo que o processo de impeachment, a situação da presidente Dilma pode ficar um pouco menos pior, na verdade, também não se pode exagerar nem para um lado nem para o outro. Para o ex-presidente Lula, a situação se torna gravíssima, né, como a gente vem conversando. Nos últimos meses vem se avolumando as evidências de que ele agia ou deixava agir, ou sabia que agiam em nome dele de forma não republicana para favorecer o Odebrecht, o AS, sobretudo, e recebendo por isso, né? Seja
pelas empresas de palestras, supostamente por palestras, seja com reformas generosas, e também não importa o valor, não importa se você recebeu o que se pode caracterizar como propina ou corrupção passiva de $1 milhão ou de 100 mil reais, 500 mil reais, né? Não há princípio da insignificância nesse caso. Então é importante que tudo seja esclarecido, e vem sendo esclarecido, na verdade, por fatos levantados pela imprensa e pelo Ministério Público. Cada dia um fato que desmente versões anteriores e que se soma para montar um quadro em que, novamente, o sítio, o que tudo indica, pertence ao ex-presidente Lula, embora não esteja o nome dele, usufruído pelo ex-presidente Lula, com dinheiro das empreiteiras chefes do Petrolão. Por quê? O que pode explicar isso? Né? A relação de troca é sempre fundamental para se entender o que pode haver de promiscuidade, de algo imoral ou mesmo de corrupção. Né? Então ninguém está acima da lei. Ninguém. E o fato é que a falta de explicação e o silêncio do ex-presidente Lula e de seus auxiliares, que antes eram muito loquazes na hora de atacar a imprensa e de apresentar versões assertivas sobre quaisquer fatos, demonstra que há um conflito entre eles sobre como tratar desse assunto, porque os fatos não são negados, eles são minimizados, né? Só que em termos criminais isso pode ser irrelevante. Agora seria, novamente, uma coisa que eu já falei no Twitter, que a gente já escreveu na revista, seria relativamente simples para o ex-presidente Lula explicar, contar o que aconteceu, né? O que é o sítio, por que ele ia lá tantas vezes, enfim, por que as reformas foram pagas por quem foram, né? A questão do triplex também. Então vai ficando complicado, né? Vai ficando muito complicado. E cada dia sem uma explicação consistente é um dia em que o capital político dele, que já não que está longe de ser o capital político de 2010, se esvai, né? Vai se esfarelando. E não há horizonte que nos permita inferir que isso vai diminuir, né? Pelo contrário, esse tipo de fato é muito teimoso. Esse tipo de fato não vai embora. Perguntas? Perguntas que eu possa responder? Renan está elaborando estratégias de defesa, né? Está contando com bastante tempo para elaborar essas estratégias. Qual o processo do Lula tem mais força? Como eu já falei, me parece que o fato envolvendo o sítio em Atibaia é o mais grave potencialmente, pelas evidências disponíveis. Porque lá houve um usufruto do bem, que pode ser considerado uma vantagem indevida, porque foi financiado, ao que tudo indica, pela Odebrecht, pela OAS e por Bunlai, e agora também pela Oi. Então há um consórcio de empresas implicadas diretamente em corrupção no governo do presidente Lula, financiando um bem do qual ele usufruiu. Qual que é a diferença entre dar esse dinheiro, pagar esse dinheiro em forma de uma corrupção ativa no caso das empreiteiras e de isso ser um presente? Nenhuma, a não ser que haja boas explicações, né? Novamente, o caso precisa se avançar. Eu estou falando diante dos indícios que nós temos e do que a lógica, o mínimo de lógica, nos exige pensar, né? Agora, novamente, o ex-presidente tem todo o direito, como qualquer um de nós, de se defender com toda a tranquilidade possível, mas está em silêncio. Questions?
Lula teria chance em 2018, eu não gosto de fazer futurologia, né? Ao menos não no Periscope, talvez em mesa de bar. Mas eu acho que a única coisa que eu friso com vocês constantemente é que não é o mesmo Lula de 2010. Assim como o Lula que se elegeu em 2002 não era o Lula de 89. Né? É um ator político que teve várias facetas e teve vários momentos. E acho que em muitas das análises tende-se a se esquecer da passagem do tempo, né? De que como isso aumenta ou diminui a sua popularidade, o seu capital político, né? E nesse momento eu acho que me parece que o ex-presidente Lula não é um personagem muito popular. E tenho dúvidas sérias de que ele conseguirá reverter isso por uma hipótese, né, de ser candidato em 2018. Eu não consigo enxergar esse cenário diante do que a gente já sabe. E daí, também diante do que a gente sabe, mas não tem provas e não pode falar. Eu acho altamente improvável uma candidatura em 2018. Perguntas? TSE, falamos depois do TSE. O pessoal quer bomba, né? Bomba vem logo, paciência. Renan, como eu falei, tá tendo bastante tempo para preparar a defesa. Não, nenhuma das 4 bombas sobrecaiu. A antena da Oi, eu queria uma antena perto lá de casa. Lá em casa pega mal o celular, uma desgraça. Acho que eu vou ligar pra Claro, pra Vivo, pra Oi, ver se alguém bota uma antena pra mim lá, com meus vizinhos. Teleconferência também falamos depois. Pichuleco rasgado, eu falei, cara, eu acho. Pichuleco, eu botei o hip pichuleco, mas o pichuleco é imortal. Pichuleco, mataram o pichuleco hoje, mas já mataram o pichuleco umas 5 vezes. Quanto mais você esfaqueia o pichuleco, mais ele volta com força. Com mais força ele volta. Wanted, pichuleco killers. Você não pode matar uma ideia com uma faca, você não pode matar sobretudo uma piada com uma faca. Você vai perder. Vamos para as últimas? Pichuleco Highlander. Pichuleco é Marte. As pessoas têm que ter um bom humor, né? Tem que realmente achar que não pode. Você não pode achar que se você se levar a sério demais, você vai perder. Você não vai entender direito o mundo até, ouso dizer. Ok, pessoal? Preciso voltar aos demais afazeres. Certo? E como a gente tem muito assunto pra botar em dia, amanhã a gente volta, mas já no horário. Vou confirmar ainda, tá? Mas em tese 7h30. Aí a gente fala sobre outras coisas. Tá bom? E cuidado com o pichuleco, hein? Se tiver um pichuleco por perto, saem correndo que vai vir faca por aí. Abraço, pessoal.